Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta. Eu sou a Janaína Padovani, sou especialista em gestão laboratorial e eu estarei aqui todas as quintas-feiras respondendo as perguntas de vocês. Tantas perguntinhas por direct, das nossas caixinhas. Então, se você tiver alguma dúvida sobre gestão, sempre vai lá, pergunta, que na quinta-feira a gente vem aqui e bate um papo sobre as respostas. Então vamos lá? Vamos começar com as perguntinhas então das caixinhas por enquanto. Aí depois eu vou vendo a que vocês estão mandando agora, tá? Como funciona a parte logística para trabalhar com clientes de fora? Parte logística. Hoje a gente tem vários meios, né, para a gente poder trabalhar. Tem realmente correio, tem aéreo também. Aqui na minha cidade a gente usa muito Azul. Tem aqueles transportes, pessoal que é uma transportadora, só que é um pouco mais restrito, então que só pega trabalho, tipo um Mercado Livre, né? Que só pega trabalho de um lugar e leva para outras cidades vizinhas. Então tem vários meios de fazer essa logística. Hoje a gente tem várias formas de oferecer serviço para outro lugar. Nós aqui mesmo, a gente presta serviço para o exterior, né? A gente tem cliente dos Estados Unidos e a gente manda pelo correio, tá? Então, assim, não é impossível você trabalhar com cliente de fora. Aí, como que funciona a parte da cobrança desse frete, no caso? Aí você precisa já estar embutido no seu preço, se caso você não vai cobrar do cliente, mas aquele preço já tem que estar ali embutido, né? Na hora que você vai formar o seu preço, colocar o frete. Ou o que você pode fazer? Ah, doutor, paga a vinda, a gente paga a volta, né? Tem muitos laboratórios que trabalham dessa forma. Tem laboratórios que realmente cobra do cliente, olha, doutor, mas o frete é X, aí vai cobra do cliente o valor, e aí é tudo um combinado, que eu sempre falo que é negociações. A negociação, ela tem que estar boa para os dois lados, então por isso que é muito importante você saber os seus números e saber até onde você pode chegar, porque às vezes você começa, vou oferecer frete então, vou oferecer o frete para todo mundo e aí vem por exemplo, um plano de cera. Aí o valor que você pagou no frete às vezes não cobre isso. Então tem combinados diferentes, tenha algumas negociações são necessárias para você fazer isso. É lógico que dificilmente o dentista de fora vai mandar só um plano de cera para você fazer. Ele geralmente vai juntar alguns trabalhos e mandar, e você também vai mandar para eles. Às vezes acontece, pode ser que sim, que aconteça de mandar alguma repetição ou alguma coisa que não tem tanto valor, e é isso também que você tem que fazer análise e olhar se realmente compensa para você. Mas eu acho que muito válido, a gente sempre falo isso, que a maioria dos nossos clientes não são da nossa cidade, são realmente clientes de outras cidades e dá muito certo para nós. Então, acho que a logística você também tem que calcular o transporte, né? Quantos dias vai demorar para chegar, tanto o trabalho que está chegando para você, como o trabalho que está indo. Tem que deixar muito bem alinhado isso, né? Para não ter falha nessa parte de prazo, porque prazo é muito importante dentro do laboratório. Boa noite, Fernanda, o meu sócio aí, o Fernando entrou agora. Então, vamos lá para outra... Olha, falando em sócio que entrou agora, olha lá, hein, Fernando, tem uma perguntinha aqui, ó. Mas não é nosso caso. Estou saindo de uma sociedade, como calcular o valor que tenho direito? Então, vamos lá. Quando você entra numa sociedade, o que é muito importante você fazer? Alinhar as expectativas e alinhar ao máximo possível para que não tenha dúvidas e sempre deixar claro os combinados. Por quê? Porque senão você combina uma coisa e depois começa a sair fora do que foi combinado, ou tem desconfiança,
ou outras coisas assim que no dia a dia ali não vai dando certo. Eu falo que sociedade ainda é pior do que um casamento, porque o casamento ainda tem todo o lado afetivo, tal, não que o sócio não tem, mas envolve, né, muito mais afetivo do que outra coisa. Mas a sociedade em si envolve dinheiro também, e isso daí, não que o casamento não envolve, né, gente, mas que a sociedade também envolve. Então, quando você vai conversar sobre uma sociedade, é importante que você deixe muito alinhado todos os direitos e deveres de cada sócio. E aí também cada sócio, qual função vai ser de cada sócio, quanto que cada sócio vai receber pela função que ele está exercendo. Então, isso é muito importante. E é lógico que também quando você vai fazer a sociedade, olhar para a pessoa que tenha o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você, os mesmos valores que você. Por quê? Porque ali você vai conseguir, não que não surja nenhuma divergência, mas quando o propósito é o mesmo, os valores são os mesmos, é mais fácil de dar certo. Aí por algum motivo não deu certo, igual o colega aqui está perguntando. Até isso precisa ser alinhado também na hora de entrar na sociedade. Se caso a gente for vender o laboratório, como vai ser? Se caso alguém morrer, como vai ser? Porque, gente, a gente não sabe. Então, assim, se um morre, vai ficar de herança para a esposa, para os filhos, ou não, acaba, o laboratório tem que pagar para os herdeiros e não pode fazer parte da sociedade. Então, tudo isso é importante a gente saber, porque no dia da manhã a gente não sabe o que vai ser. E para dissolver a sociedade, qual que é o princípio básico? Somar tudo o que tem de equipamentos e tudo mais dentro do laboratório. Só que quando você está com um laboratório já com um tempo, já com a bagagem, vocês entendem que não é só o equipamento que vai valer? Porque tem muito mais. Tem os clientes, já tem o know-how, já tem o conhecimento, a marca. E aí, isso tudo vai agregar um valor dentro da tua empresa. Então, você precisa ver o seu caixa, você precisa ver uma média de faturamento. Isso tudo vai gerando condições para você saber quanto que vale o laboratório em si e quanto que vai valer a sua parte, quanto que vai valer sua cota. Né? Então, o que é importante? É importante saber se é um laboratório que está tudo ok, se é um laboratório que já tem anos no mercado, que já tem um nome. Gente, claro que esse laboratório ele vai valer mais, né? Só que talvez você já está ali desgastado, já quer sair de qualquer jeito, aí a gente entra mais uma vez numa negociação para que todo mundo sai bem, né, sem brigas e sem mais coisas, para poder ficar todo mundo em paz e vida que segue. E aí, até às vezes, fica melhor para você, melhor para o outro, né? E então, essa é a sugestão que eu te dou. Recapitulando, que eu fiz um parênteses em outras coisas da sociedade, mas a pergunta do colega era: como que eu faço para saber quanto que é meu por direito? Então, você soma todos os equipamentos, faça toda essa análise aí de quanto tempo vocês estão no mercado, de quantos clientes vocês têm, qual a média de faturamento, qual que é a média de lucro, vê tudo contas a receber, contas a pagar, e aí você consegue mensurar aí um valor que você ache justo para você. Olá, Dr. Fausto, boa noite. E aí essa perguntinha, né? Aí tem uma outra perguntinha aqui que também tem gancho em outra pergunta. Já estou fazendo os ganchos nas perguntas que tá vindo para mim, hein? Como fazer uma tabela de preço antes de começar a fazer os trabalhos? Geralmente, o que acontece na maioria das vezes, tá? Aí vocês me falam se aconteceu isso com vocês quando vocês abriram o laboratório. Oi, Ângelo, tudo bem? Hoje o pessoal tô conhecendo todo mundo que tá entrando agora, hein? Que legal. Então lá, quando a gente vai montar o laboratório, quando a maioria do pessoal vai montar o laboratório, qual que é a primeira coisa que faz, geralmente?
pega a tabela do laboratório que você trabalhava, vai lá, abaixa um pouquinho, uns 10, 20%, ou pensa assim, tô começando, né, vou abaixar mais um pouquinho, e aí abaixa de acordo com a tabela do laboratório que trabalhava. Fala aí para mim, não precisa ser você, tá? Mas fala aí para mim se vocês já viram que alguém fez dessa maneira. É mais fácil fazer isso. Eu fiz direito e era muito engraçado nas aulas de direito que quando chegava direito de família ou direito trabalhista, alguma coisa, sempre o pessoal ia perguntar, falava assim, então, porque eu tenho um amigo que faz isso, o que ele devia fazer? Ou seja, a pessoa nunca falava que era ela, era sempre um amigo, um colega, um primo, um tio, né? Ah lá. Mas é isso mesmo, ó, já fiz isso muito, lá, o Labor Almeida. Por quê? Porque não tem referência, então o que você pega? Você pega uma tabela do laboratório que você trabalhava, que é a referência que você tem, abaixa um pouquinho e vai lá. Mas aí tem consequência. Lá, ele tá falando, quase quebrou. Sabe por quê? Porque aquele laboratório, ele fez os cálculos dele, para começar, uma que talvez nem ele saiba fazer os cálculos do preço da forma que deveria saber. Aí você acha que só porque já tinha um laboratório que ele sabe fazer. Se ele fez certo também, ele fez baseado nos custos dele, baseado nas despesas dele, baseado na margem de lucro que ele queria fazer, na verdade. E aí você vai lá e ainda baixa mais. Vai que ele já está trabalhando com aquela margem assim reduzida. Aí o que acontece? Você abaixa a sua tabela, no começo, ok, de repente você começou na sua casa, você não tem aluguel, você não tem colaborador, você até vai, não vou falar que não vai não. Mas aí, conforme você vai crescendo um pouquinho, aí você tem que ir para um espaço maior, aí você vai pagar aluguel, aí vai abrir uma empresa, vai pagar imposto e tal. E aí você não consegue subir todo o valor da sua tabela, que é o que você deveria subir. Por quê? Porque seus clientes estão acostumados a pagar barato, pagar menos. E aí, como que você vai subir uma tabela 30%, 40%? Né? Até eu, que sou cliente, esses tempos atrás eu peguei uma tabela e eu falei, nossa... Poxa, a pessoa, assim, deu um aumento de 25%. Eu achei um absurdo como cliente, entendeu? Por isso que eu falo que a gente tem que subir a tabela todo ano, para não ter essa discrepância, né? Então, você sobe lá todo ano um pouquinho, então você não fica tão fora do mercado. E aí, o que acontece? Geralmente, é isso que acontece. Você pega a tabela do laboratório que você trabalhou e vai e abaixa e faz a sua tabela. É errado? Não, você vai ter uma referência. É errado pegar a tabela do outro? Não, é uma referência. Até eu indico aos meus alunos. Procurem, sim, as tabelas da sua região para vocês terem referências de valores. E aí você vai fazer os seus custos. Aí a gente até dentro do curso tem uma planilha de validação de preço para entender se aquele preço que está colocando condiz com a realidade do laboratório, com a realidade do meu laboratório. E aí você vai testando o valor e você vai conseguir pegar esse valor. Só que, às vezes, você pega também tabela de laboratório que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o estilo do seu laboratório. Então, eu não posso pegar uma tabela de um laboratório que de repente é um laboratório de produção, que tem muito mais serviço do que o meu, que tem muito mais colaboradores do que o meu, e eu ganho na quantidade para eu trabalhar sozinho, porque eu não vou conseguir ganhar na quantidade. Eu vou trabalhar muito para poder ganhar pouco, entende? Então, isso tem que tomar cuidado. Mas eu também indico, peça tabelas, façam referências. Aí, então essa é uma dica, né? Fazer a referência de preços, entender seus custos, entender quanto que seu cliente está disposto a pagar, porque é ele que vai determinar, né? Se ele está enxergando valor no seu serviço. E aí tem a pergunta da outra colega aqui, que é quando o cliente solicita a tabela, mas não quer passar os dados para o laboratório. Ele quer a tabela, mas não quer passar quem ele é. Muito provável que esse cliente também é um laboratório. Muito provável, porque
Não que vai ser 100%, mas muito provável que seja. Por quê? Porque ele também está fazendo uma pesquisa de mercado, de repente, tá? Aí ele acaba não querendo passar para você os dados, porque como é que ele vai passar os dados para você saber que é outro laboratório? Ou, de repente, é algum cliente assim, um pouco mais conhecido, tal, que não quer mesmo falar, mas tipo, não tem sentido a pessoa não passar os dados para poder passar uma tabela. Tem laboratórios até que faz tipo um questionáriozinho antes de passar a tabela. Eu indico que antes de passar a tabela você converse com o cliente, entenda o que ele precisa, mostre seus trabalhos para depois você mostrar a tabela. Primeiro você mostra o que você faz com fotos, tal, entende o cliente, vê se você pode servi-lo, né? Pode ajudá-lo também, atendê-lo, e aí sim você manda a tabela. Eu não mando a tabela logo de cara, tá? Só que acontece que também se for puxar para esse sentido de fazer um cadastro para mandar a tabela, cuidado, tá, gente? Porque eu vou falar por mim, eu não tenho paciência de ficar respondendo 10, 15 perguntas só para receber uma tabela. Então, a gente precisa também ter o bom senso, né? Vamos lá, de poder falar assim, ó, eu preciso só saber o que você está insatisfeito, de repente ele fala da qualidade, de repente ele fala do preço, de repente ele fala de prazo, e aí você começa a entender se você pode ajudá-lo ou não. Lembra sempre que aqueles clientes que eles vêm atrás de preço, eles sempre vão atrás de preço. Então, é um cliente que você não pode contar. É um cliente que sempre vai estar à procura ali dos R$ 10 mais barato e só por Deus, né? Então, toma cuidado com esse tipo de cliente. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu vi que o pessoal estava escrevendo bastante, mas eu não consegui ler, porque senão eu perco todo o meu raciocínio, gente. Se eu começo a ler aqui, aí depois eu não sei nem o que eu tô falando. Peraí. Vamos ver. Eu acho que... lá, a gente estava falando então da tabela. Aí o Almeida disse que quase quebrou. Laurentino, isso é normal. O Júnior falou, comparei em algumas tabelas de outros laboratórios, inclusive no que eu trabalhava. Isso é o correto, tá? Você pegar mais de um e comparar e fazer uma pesquisa de mercado. Não pegar um único e abaixar. Não, sem critérios. Você vai pegar, fazer a pesquisa de mercado, olhar também para os seus números e entender se o que você está cobrando tá ok. Eu não sei botar o preço no meu trabalho. Isso é normal, viu, Marcelo? Mas não é uma coisa impossível de fazer. Trabalhei com valores defasados durante 3 anos por conta disso mesmo. A questão do valor defasado é essa, gente. Não tem como você... vamos colocar ali escola das meninas, minhas filhas aqui. Esse ano, 15% de aumento. Meu Deus, você já fico louca, né? Por isso que eu brinco também que eu não gosto de subir a minha tabela em janeiro, porque eu mesma já tenho... Fala assim, gente, vem IPTU, IPVA, aí vem a matrícula da escola, vem tudo em janeiro. Aí você já fica com aquela cabeça assim, né? Sei que uma coisa é conta pessoal, outra coisa é conta da empresa, mas você fala, nossa, tudo sobe. Aí a pessoa já tá com aquela cabeça, nossa, em janeiro vai subir, vai subir, vai subir. Aí fica no desespero. Eu prefiro subir minha tabela no final do ano, que eu acho que também até para dar uma acalmada, né? Porque final de ano é aquela loucura dentro do laboratório. Alguns clientes que nunca mandaram o serviço começam a mandar e aí você às vezes não dá conta de atender. Então eu já dou uma nivelada aí por aí. Mas o importante também de subir a tabela sempre no mesmo mês, sabe? Quando você começa a pôr essa rotina de sempre no mesmo mês, o próprio cliente ele já sabe que naquele mês, em março vai subir a tabela do laboratório. Então ele já pega e já pergunta para você, já tem a nova tabela? E aí você começa ele, né, começa já a repassar para os clientes dele uma nova tabela. Isso é muito interessante.
porque a gente acaba ficando com medo de subir a tabela e depois acaba assim, aí depois acaba deixando a desejar para o nosso laboratório, né? Porque realmente defasa porque igual agora, muitas coisas que a gente usa é importado, o dólar vai subindo, as coisas também vai aumentando, né? Ai, acabei tendo que subir de uma vez 20%, pois se continuasse iria quebrar totalmente, pois meus gastos foram crescendo conforme a legalização da empresa. Sim, conforme você vai querendo crescer, né? E aí você vê que você precisa se adequar a algumas coisas. Aí é por isso que eu falo, quando você tá lá sozinho, lá em casa, né? Tudo bem, você vai cobrando mais barato, o negócio vai indo. Mas a partir do momento que você pensa, poxa, eu vou montar realmente uma empresa, vou precisar de colaborador, vou precisar de gente para fazer o meu negócio crescer, aí é que você vai vendo que precisa fazer diferente, né? Porque senão você não aguenta. Eu subi 20% porque só o salário mínimo subiu 7,5%, fora imposto fiscal, gasolina e uma série de coisas. Eu fiz certo? Aí é que tá, seus clientes, ok, porque assim também, né, gente? Quando a gente sobe a tabela, os clientes, alguns, né? Eles pegam e dão aqueles perdidinhos, né? Um mês, de repente 2 meses, mas daqui a um pouco eles começam a voltar tudo, porque às vezes ele já está acostumado com o teu laboratório e tal, e a diferença de um para outro laboratório não é tão grande, aí ele vê que não compensa trocar de laboratório e acaba voltando. Aí quando você sobe a tabela e dá aquela queda na produção, você fala, ai meu Deus do céu, será que eu fiz certo? Vou voltar, né? Vou voltar. Ai, não vou cobrar mais isso aqui, né? Vou dar um desconto. Você fica com medo, é inseguro, é lógico que isso acontece com todo mundo, né? Mas se você fez seus cálculos ali e viu que não tinha como, não tem como trabalhar no zero ou no negativo, né? Então, assim, você trabalha 1 ou 2 meses empatando, mas não é o correto. O correto é você ter lucro. O objetivo de uma empresa, o objetivo do empreendedor é ter lucro. Então, realmente, assim, não existe certo ou errado. Se você fez, seus clientes aceitaram, vamos lá? É o que você precisava fazer? Continuar, dá para dar uma quebradinha para alguns que de repente dá um gás a mais, né? Assim, ter uma produção maior no laboratório. Ok, negocie com esses. Porque, gente, negociação é isso, é conversa, é o que dá certo para você e o que dá certo para o outro. Não existe negociação que é só bom para o cliente ou só bom para o laboratório. Porque se um perde, é na hora que a corda vai estourar. E aí não tem essa parceria. Então tem sempre que estar fazendo isso dessa forma, de ser uma coisa boa para as duas partes. Eu sempre defendo que negociação tem que ser bom para todo mundo, né? Vamos ver. Entrou bastante gente agora. Os protéticos da minha cidade não cedem tabela para comparação. Marcelo, tem isso também, né? Muitos mesmo, acaba não dando tabela. Eu tive essa dificuldade aqui quando eu precisei. O Eric também é dentista, né? O Eric é meu marido, tá? Para quem não sabe, ele é dentista. E a gente tinha montado um laboratório só na parte de porcelana e eu precisava de acrílico. E aí eu fui pedir tabela, né? Mas eles sabem que eu também tenho um laboratório. Então, assim, tive uma certa resistência, tive que dar uma insistência para mandar, explicar que era pro Eric e tal. Aí eles acabaram mandando, uns mandaram só a parte do acrílico, nem da porcelana, para não comparar. Mas tudo bem, aí depois eu acabei, agora hoje no nosso laboratório a gente acabou implantando novamente o setor de acrílico, né? Então hoje a gente é especializado nos dois, né? Mas antes estava só com a parte de porcelana. Eu subo sempre em janeiro, uma vez subi em setembro, não gostaram, então agora dia 5 de janeiro, tabela nova. Esse ano 20%, tudo subiu, teve material que subiu 35%. É isso aí. Vamos lá, ainda bem. Mas é isso, gente, é entender os números e subir mesmo, porque não dá para trabalhar negativo, né? Não tenho tabela, pergunto quais aparelhos eles mais fazem e passo o preço.
Ah, não, aí não, o Sander, Rai Sander, nome diferente, deve ser um codinome, né? Eu sugiro que você faça uma tabelinha bonitinha, tá? Faz ali no Canvas mesmo, no Canva, é um programinha bem autodidata, assim, para você fazer, fica mais apresentável para você, para o teu laboratório. Indiferente, tá, gente? Se você trabalha sozinho, se você trabalha em casa, ou se você já tem um laboratório, já tem uma empresa, comece a olhar para a sua marca, comece a fazer a marca a teu favor, sabe? Porque aí você vai começar a agregar valor no seu serviço também. Então, assim, faz uma tabelinha, manda. Isso daí eu acho que fica mais apresentável para você, tá? Oh, Dorival, boa noite. Vale abordar o dentista via redes sociais? Se sim, como? Oi, Dorival, tudo bem? Então vamos lá. Como que a gente vai abordar os dentistas via as redes sociais? Se você tiver como mandar para alguém, como é que fala? Vários perfis e ir mandando para eles, igual a gente recebe muito, né, de componente e tal, eu vejo no do Eric, que é para dentista, o que as pessoas fazem? Manda lá no direct e aí você aceita ou não aceita. Então, tem essa possibilidade de você mandar uma publicação para alguma lista que você tiver de perfil ali no direct e eles, se você segue, se ele te segue, ele vai aceitar ou não aquela publicação. Se ele já te seguir, já cai direto no direct dele. Se ele não te seguir, ele vai aceitar ou não. Pode ser que funcione, pode ser que tenha pessoa, dentistas que olhem e nem olha mais isso porque sabe que meio que é propaganda, né? E acaba ficando massivo assim e acaba nem olhando o direct nessa parte. Mas também tem a possibilidade de você desenvolver um folder e enviar aí para uma lista pelo WhatsApp, por exemplo, para o WhatsApp da clínica, de repente os trabalhos, tal, e começar a ser visto, a ser lembrado por esses clientes, né? E assim, não é um ou outro, são vários, né? Você vai mandar para um, você vai mandar para 10, vai mandar para 100 e de repente vai voltar muito pouco para você, porque a taxa de conversão realmente não é grande, mas você começa a ser lembrado, você começa a ser visto. E também as publicações com as hashtags, né, direcionar mais para o público, para os dentistas. Porque o que a gente tem que tomar cuidado, principalmente os protéticos, o Dorival é um ótimo professor, além de técnico, é professor também de enceramento, morfologia. Então, assim, o Instagram do Dorival vai ter muita coisa para aluno, muito provável. Como o Eric tem muita coisa para aluno também. Então, o que vocês têm que entender na hora de publicar, entender quem que está vendo o meu perfil. Porque eu vejo que muitos protéticos que não são professores fazem coisas que outros protéticos querem ver e não é exatamente quem você quer pegar. Aí você olha lá quem segue, só o protético que segue a pessoa, né? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso também, direcionar mais para o público. Até mesmo a questão de pacientes que hoje eles estão tão sabem das coisas, sabe? Esses dias, eu quero fazer IMEX. Nossa, eu já sabia até o nome da marca, né? Então, assim, antigamente não era assim, mas hoje, como a informação é muito, muito aberta por aí, então eles também pesquisam, né? Pesquisam também toda a parte do que eles querem fazer. Quero fazer faceta. Aí vai lá, olha lá e começa a pesquisar tudo de faceta. E aí, na hora que eles estão pesquisando, cai os dentistas e também cai os protéticos, né? E aí também, de repente, um que tem um pouco mais assim, olha e fala assim, nossa, esse protético aqui legal, eu quero fazer com ele. Aí ele acaba procurando o dentista e fala, eu quero fazer com aquele protético. Porque eles já são, gente, eles são muito informados, né? E aí tem direcionado para isso. Então, cuidado para que vocês não fiquem mostrando coisas, por exemplo, no Instagram, só para outros técnicos que não vai ser o público de vocês, não vai ser, exceto se você for professor, não é o seu público. Prós, bom de pagar, é um preço e os que pagam quando quer é outro.
Nossa, ah lá, eu acho que ele está falando na questão de negociação, né? Para os que é bom de pagar é um preço, então, e para os que não é outro. Tá correto. Eu tenho taxa de pontualidade, né? Tenho desconto de pontualidade, desculpa, desconto de pontualidade, e eu tenho outras formas de trabalhar. Se paga parcelado é um preço, se paga à vista é outro. É sempre assim, isso é negociação e isso é legal. Porque se você está precisando de dinheiro no caixa, você meio que força a pessoa a te pagar, igual em escola, não é assim? Hoje eu estou falando da escola só, né? Mas escola é assim. Se você pagar até lá o dia 10, todos, né? A grande maioria tem um desconto de pontualidade. Pagou depois? Não tem. E aí tem uns que tem juro ainda, né? Pagou depois de certa data, já começa a cobrar juro. Então é tudo negociado. E essa forma é uma forma que tem para você poder fazer teu caixa. Aí eu vou para outra perguntinha aqui, ó. Como faço para não acumular boletos de materiais? Iniciei agora na confecção de PPR. Tenho baixo caixa. O que é o baixo caixa? Quando você abre o teu laboratório, o que eu sempre falo? Primeira dica que eu dou para quem abre o laboratório é tenha um caixa, tenha capital de giro. Porque se você pegar todo o dinheiro que você tem, comprar todos os equipamentos e ficar zerado no caixa, você vai ter problema. Então, antes você parcelar sim esses equipamentos e ficar com dinheiro no caixa, mesmo que você vá usar esse mesmo dinheiro que está no caixa para pagar algumas parcelas lá na frente, você vai sempre ter dinheiro no caixa. Porque uma empresa sem caixa, ela quebra de fato, gente. Ela quebra, ela pode ter um faturamento legal, ela pode ter um lucro legal, só que se ela não tiver caixa, vocês quebram. Então não adianta falar assim, eu faturo 100 mil reais. Tá, mas quanto que você está recebendo desses 100 mil? Como que você está fazendo? Você está recebendo à vista ou está parcelando? Porque se você parcela para o seu cliente, é do teu caixa que está tirando. Então, aqueles que não têm caixa, não tem que parcelar. Não pode. Ah, mas é proibido parcelar? Não, não é proibido. Porque se eu tiver caixa, eu posso parcelar para o meu cliente. E se eu puder parcelar para o meu cliente, concorda que eu tenho mais uma vantagem perante meus concorrentes do que quem não pode parcelar? E outra coisa, vai parcelar como? Eu vou parcelar para qualquer um? E o índice de inadimplência quando você parcela? Então, tem tudo isso para vocês olharem com calma antes de sair parcelando, por exemplo. Mas o que eu vejo? Eu vejo que, às vezes, você não tem caixa e vai lá e parcela mesmo assim, porque o cliente me manda de acordo com o que ele quer pagar. Porque eu entrego e depois ele não me paga. E porque deve 2 mil, ele me paga 1.000 e aí o mês que vem junta com 1.000 com mais 3 mil e aí vai virando uma bola de neve e nunca recebe. Isso é inadmissível, gente, para uma empresa. Não tem. Fez esse mês, tem outra coisa, fechamento é mensal? Então fez esse mês, no outro mês tem que pagar tudo. Né? Não é pagar metade ou pagar um tanto e passar para outro. Não. O fechamento é quinzenal? Ok, fechou quinzenal, dá a data que tem que pagar. Cada cliente paga num dia. Cada cliente paga num dia por quê? Porque você permitiu. Aí quando eu falo, né, cada um tem o que tolera, o povo fica bravo comigo, né? Entorta os olhos. Por quê? Porque é verdade. Se seu cliente é ruim, porque você permite. Porque você tolera, não é verdade? Porque se você não tolerar, você fica com medo dele ir para outro lugar. Mas você está tolerando. Então, assim, não é que seja uma mentira, que ele pode sim ir para outro lugar. Só que aí você começa a entrar em maus lençóis. Deixar a dívida acumular, deixar virar bola de neve e continua fazendo trabalho. A pessoa não te paga e você continua fazendo trabalho. E aí, quando você vê, você já não dá conta. Aí, quando você vê, você manda um direct para mim e tá desesperado porque você não recebeu e não tem como pagar suas contas. O que eu faço? Não faz, né? Então, é complicado. A gente tem que trabalhar na preventiva, né? Na prevenção, do que depois de apagar incêndio. E aí você já sabe que isso não vai dar certo. Mas mesmo assim, entra outra clínica, você vai lá e faz, achando que com esse vai dar diferente. E não dá, gente. Por quê? Porque você não está ainda com um caixa legal, você ainda não tem aquela gordurinha para que você possa financiar os outros clientes. Porque se você tiver, ok, você tem uma reservinha,
você vai fazendo esse giro para o teu cliente e ok, vai entrando no seu caixa e está tudo certo. A gente tem que trabalhar sempre com um valor que realmente você vai pagar e vai sobrar para você. Porque esse valor do seu caixa, de quando você paga, não pode estar negativo. Se você não tiver dinheiro para pagar esses boletos, tem alguma coisa errada. E uma das coisas que pode estar errada é isso, é a forma de recebimento. Você não está deixando claro como que você precisa receber. Então, assim, aí entra naquilo que a gente estava falando, de repente um desconto de pontualidade para que paguem antes. Quando que você precisa do dinheiro? No começo do mês. Então, que pague dia 5, que pague dia 10, que aí você vai entender isso. Aí depois que já tiver toda essa coisa boa aí, né, essa gordurinha no caixa, aí você começa a parcelar e você começa a ver, mas sempre com muita atenção. Porque se você desviar o olho, o negócio pode afundar, tá? Uma gente boa hoje veio me falar que se baseou no valor da tabela que ela tem de 3 anos atrás e não quer pagar o valor atual, sendo que trabalha já está na boca. Ô Jesus amado, depois que faz o trabalho que vai perguntar o valor? Ai Jesus, tem de tudo, né? Porque você passou a tabela de valor lá para trás e achou que não ia ter nada. É um problema, né, Wendel? Aí é naquela coisa assim que se a pessoa está com uma tabela sua de 3 anos atrás e está mandando só agora o trabalho, não é teu cliente ali, fiel ali, né? Porque já não sabe. Então, talvez você precisa aí dar um jogo de cintura. Ou você dispensa de vez, né? Vai cobrar até o fim, ou você perde nesse trabalho, mas deixe ciente que nos outros será a nova tabela. Porém, pode ser que ele também não mande mais. Então aí vai ter que ter uma boa negociação, vai ter que ter uma boa conversa aí para você não perder. Olha, entrou bastante gente aqui, hein, gente? Pera aí. Gente, eu começo a falar, é assim mesmo, tá? Para que vocês que entraram agora, que não me conhecem, eu vou te falar uma coisa. Além do meu nome ser Janaína Padovan, mas eu começo a falar, eu desembesto aqui e eu nem vejo, aí eu vou e eu não falo. Então, quando eu começar a falar muito e tá respondendo, e eu também faço o seguinte, eu emendo uma pergunta na outra, tudo. Se ficar confuso para vocês, levanta a mãozinha aí e fala, não entendi, volta, que eu volto, tá? Vamos lá, a gente tá no bate-papo aqui. A Wendel falando, ela é caloteira, então, Wendel, ai, não, deixa, demite ela, vai. Deixá-la ir, recebe e deixa ela ir, né? Clientes assim eu dispenso, né? Ai, é um desgaste muito grande, gente, é um desgaste emocional, energia que você fica com aquela pessoa que todo mês você tem que ficar ali pedindo pelo amor de Deus para te pagar, porque, não. Se é uma coisa assim, se você fez um serviço, é claro que você tem que receber, sabe? O que eu sempre falo também é que, assim, tem alguns dentistas que eles são desorganizados também. Assim como tem muito laboratório aqui que são desorganizados, é lógico que vai ter lá, porque o dentista, ele não deixa de ser técnico também, não é? Ele vai lá, ele se senta no mocho e vai fazer o trabalho dele. Mas essa parte administrativa para ele também é complicada, também é difícil, porque eles não aprendem isso na faculdade. Eu falo isso pro meu marido, eu falo assim, ele tem sorte de ter eu, né? Que eu cuido dessa parte para ele. Mas se fosse sozinho, será que ele também conseguiria administrar tudo isso? Não, às vezes não, e tem muito dentista assim. Então, tem dentista realmente que esquece de pagar porque esqueceu mesmo. Mas é claro, fez o serviço, sabe que no outro mês vai ter que pagar. Aqui no meu caso é fechamento mensal, tá? Mas assim, se você realmente
sabe que a pessoa de repente é um pouco desorganizada, tudo, você tem que ter esse controle, você tem que ter o controle, por isso que eu falo preventivo, de ir lá, de cobrar, de mandar o extrato todo no mês, no dia certo, igual aqui a gente fecha dia primeiro eu tô mandando extrato para todo mundo, aí eles sabem que até o dia 10 ele vai ter um desconto. Se passou do dia 10, ele sabe que não vai ter o desconto. Se passou do dia 20, eu paro, suspendo os trabalhos, não faz. Entende? E aí, nisso, eu nem tenho que suspender trabalho, porque meus clientes, eles já estão acostumados. Eles sabem também que eu sou carne de pescoço, sabe? Mas tudo com muita educação, deixando tudo muito claro para que eles começassem a fazer dessa forma. Não foi do dia para a noite, sabe? Foi um trabalho aí de formiguinha, mas se vocês não começarem a mudar a mentalidade de vocês, o jeito que vocês fazem, né? E entende do laboratório, entender que o seu laboratório realmente é uma empresa que tem que ter regras claras, que tem que ter o setor de cobrança, mesmo que o setor de cobrança seja você mesmo, mas tem que ter a cobrança, tem que ter o fechamento, tem que ter a entrada, saída, tem que ter, não tem outro modo, não tem como ser diferente. Oi, Armando, boa noite. Então tem que ter, tá? Vamos lá. Ouvindo tudo isso, vejo que estou trabalhando de forma totalmente errada. Que pena. Mas vamos ouvir mais, então, para você ir ajustando aí. Mas lembre disso, tá? Que não vai ser do dia para noite e não se frustrem porque não vai ser do dia para noite. Não achem, né, que vai ser, que tem que ser acelerado. Só que se não começar, nunca vai mudar. E aí, se nunca começa, nunca muda, e aí, o que acontece, né? Só roda na mesma coisa. Então, a gente precisa realmente começar a mudar isso. E aí, eu vou aproveitar que vocês estão todos aqui escutando e falar novamente. Quem ainda não se inscreveu no workshop, vai depois da live, tá? Vai lá no link que tá na bio, se inscreve, já entra lá no grupo do WhatsApp, já entra na comunidade, aí lá também tem um bate-papo, eu vou estar respondendo todas as perguntas de vocês também lá, mais rápido, da maneira que eu conseguir, né, mais rápida, mas assim, vamos lá, vamos aprender. O único modo de mudar as coisas é aprendendo e colocando em prática, né? Então, se vocês estão aqui ouvindo é porque vocês querem mudar alguma coisa. Teve um ano que tive que receber 12... Ai, Jesus amado, hein? 12 cheques pré-datados de pacientes, ou seja, demitida. Nunca mais peguei trabalho de lá. Não dá, né, gente? Não dá. É uma coisa assim que, mesmo se você tiver caixa, aí eu não sou favorável a dividir em 12 vezes. Não dá. Tem cliente, tem dentista que acha que o laboratório que tem que financiar. Se ele quer financiar pro paciente dele, ele que tem que ter caixa para financiar, mas o laboratório não. E outra coisa, né? A gente sabe que pelo menos também deveria ser assim, né? Agora também encaixa lá na desorganização do dentista, mas a gente sabe que o dentista, teoricamente, teria que pelo menos receber a parte da prótese antes de instalar a prótese na boca, né? Assim, ter essa consciência, porque também depois que colocar, já era. Se o paciente também não pagar, ele vai ter uma inadimplência também, né? Tá vendo a minha caneca, gente? Olha lá, é meu marido. É geladinho, ó. Aí aparece, se tivesse mais gelado ia estar aparecendo mais. Nem sabia que ia aparecer aqui pra vocês. Ele pegou bem a canequinha dele. Vamos lá. Teve uma cliente minha que já tive uma bola de neve de 13 mil reais. E quando pressionei, ela pagou, parou de me mandar trabalho. Olha, Almeida, você ainda teve sorte, porque ela te pagou e parou. Porque assim, e os que param e não pagam? E aí fica lá naquela canseira de receber. Alguns têm que ir até judicialmente, ou protestar cheque, protestar boleto para receber. Então, quando a pessoa ainda não manda mais trabalho, mas ela te paga, melhor coisa, tá? Melhor coisa que livramento para você. Vai procurar outro. Sabe por quê, gente?
Vocês ficam com esses clientes ruins ali dentro do laboratório, fica empatando caminho para cliente bom entrar. Porque aí você já está com tanto serviço lá esgotado, já na capacidade produtiva, já né, no limite, e aí não tem como, você acaba nem tendo como colocar cliente bom. E aí fica esses enroscos aí, né? Então, não, por clientes melhores, a gente tem que ir fazendo uma peneirada, né? Tudo bem, começou, pega qualquer um e vai indo, mas a partir do momento que você vai melhorando também seu serviço, você vai se qualificando, você começa a também poder subir o nível ali e começar a escolher também os clientes, né? Tem satisfação melhor, gente, de receber mensagem, a gente recebe mensagem, o Eric recebe de cliente perguntando se aceita fazer um trabalho com ele, sabe assim? Isso daí tem reconhecimento melhor de saber que você está num patamar que pode escolher o cliente, né? Mesmo não sendo isso, que a gente não fica assim também, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. Não, eu sei os que eu não quero, tem uns que eu já sei que eu não quero. Mas eu também não conheço, é um Brasilzão, né, vasto, como é que eu vou saber? Mas isso é muito, muito legal, muito satisfatório a gente ter isso. Estou começando a abrir meu laboratório, tem alguns clientes e não pedem nota fiscal. Estou com dúvidas de como começar a legalizar para ficar tudo certinho, por onde eu começo. Vamos lá, se você está começando, se ainda não te pedem nota fiscal, você pode sim ficar como autônomo, né? E você, se pedir alguma coisa, você pode até emitir recibo. Só que dependendo do valor que começarem a pedir recibos para você, aí não fica viável, porque aí você vai pagar como pessoa física. Aí entra na alíquota do imposto de renda, né? Então você vai pagar muito mais. Então, assim, para você legalizar, você vai precisar procurar um contador e abrir uma microempresa, que é ME. E muito provável que ele vai colocar você no Simples Paulista. E aí, Simples Paulista não, desculpa, gente, é no Simples. Então, assim, você procura um contador. Aí ele vai te enquadrar lá no ME, no Simples Nacional, e aí muito provável que você comece a pagar 6% de imposto, que aí é um imposto menor. Mas isso só se você realmente já está crescendo, já tem um tempinho no mercado, já está realmente querendo emitir nota fiscal, os seus clientes estão pedindo, aí sim compensa, mas se não, calma um pouco e depois você vai dando passo a passo. Mas para você começar realmente é procurar um contador que ele vai te orientar certinho como que você deve proceder aí. A verdade, na real, temos que mudar todos nós, pois se um mudar e outros continuarem com essa mentalidade, nunca vai mudar esse mercado. É justamente isso, Almeida, que eu penso, que a gente tem que aprender por isso. Por isso que eu tô aqui toda quinta-feira também. Tenho curso, mas o curso tem o propósito também disso, de ensinar e de mudar a chavinha, sabe? Meus alunos estão aí, podem falar. Não é só gestão, a questão também é de mudar a mentalidade. Porque se a gente não muda a mentalidade, nada muda. E se a gente fica achando que os outros que têm que mudar, os clientes que têm que mudar, os fornecedores que têm que mudar, ou os funcionários que têm que mudar, aí a gente acaba não mudando, porque se o problema não é meu, tá tudo certo para mim, então tá bom, eu só tô levando. E aí, se eu planto uma sementinha aqui, aí você planta uma sementinha lá, e vai indo, isso vai propagando, a corrente do bem, né? Digamos assim, posso ter uma visão meio romântica do negócio, eu não minto para ninguém, eu adoro a prótese, eu acho um trabalho maravilhoso, eu não sou protética, mas eu vejo, sempre vi a paixão do Eric pela prótese, assim, de fazer o trabalho do que ele gosta. E eu adoro fazer meu trabalho também. Então, eu acho, e essa parte de ensinar é muito nossa, a gente gosta de ensinar. E essa questão de mudar a mentalidade, isso daí, quando eu escuto um ou outro falando, nossa, eu escutei tal coisa e aquele dia mudou a chavinha, mudou.
gente, é questão até de casamento que a pessoa chegou e falou. Então, assim, é muito lindo e é gratificante isso, de ver que as pessoas, sim, se elas quiserem, se elas estão dispostas, elas conseguem mudar e mudar a vida delas, não só o laboratório. Ah, estou querendo ir para a rua atrás de novos clientes. Como poderia fazer uma primeira abordagem? Primeira coisa, como que você vai fazer uma abordagem para visitar clientes? Você vai fazer uma lista de clientes que você quer visitar e aí você vai começar a monitorar esses clientes. Então você realmente marque horário para ir, sabe? Liga para a secretária, marca horário. Ou faça um folder, faça alguma coisa para você levar em mãos, mas não acho legal você já aparecer, porque às vezes o cliente não vai poder te atender. E muitas vezes mesmo, se a pessoa está contente com o laboratório, ela não vai querer te atender também, sabe? Não vai perder. Então, quem que a gente vai? A gente vai primeiro, quem que a gente encontra primeiro? É a secretária. Então, se você conseguir fazer esse contato com a secretária, que ela marque um horário, que você consiga mostrar o seu serviço, essa é a melhor forma. Mas lembrando uma coisa também, muito importante, gente, que às vezes a gente quer, deixa eu arrumar aqui, às vezes a gente quer pegar clientes de fora, a gente fica focando muito em captar clientes e esquece dos nossos clientes que já estão dentro do laboratório ou que já passaram pelo nosso laboratório. Então eu sugiro que antes de você ir para fora, olhe para dentro primeiro. E olha os seus clientes, aqueles que pararam de mandar serviço, entenda por que pararam de mandar. E também não esses enroscos aí que a gente acabou de falar, né? Aqueles clientes que você fala, nossa, esse daqui, por que será que ele parou? E começa a entender isso. Porque às vezes o cliente vai embora, você nem percebeu. E às vezes você tem uma lista lá de clientes que já te conhece, já conhece seu trabalho, que de repente parou, porque de repente um dia você não cumpriu um prazo e ele não quis falar para você que não gostou de um trabalho e simplesmente parou. Aqueles clientes mais chatos não pode falar que cliente é chato. Aqueles clientes mais criteriosos são os melhores clientes. Por quê? Porque eles vão sempre ficar com você. Eles vão ser fiéis a você porque eles realmente sabem que você resolve o seu problema. Aqueles que não têm nem aí por nada, tá tudo certo, porque para ele qualquer coisa vai servir. Então começa a perceber se você tem alguns desses clientes perdidos ali no seu ali, no mesmo no seu cadastro de cliente primeiro, antes de você ir procurar para fora. De repente você já tem coisa lá dentro e nem precisa gastar essa energia de ir para fora com os clientes. E outra coisa, né, gente? Hoje o Instagram, ele consegue fazer com que a gente apareça para muito mais gente de todo lugar. Então, como a gente começou a live falando da logística, hoje a logística nos proporciona isso. Você pode fazer trabalho para gente de todo o mundo, né, na verdade. Então, às vezes, ou se você já trabalha com digital, melhor ainda, porque facilita ainda isso. Então, acredito que tem outras formas também, além das visitas aos dentistas, né? Vamos ver. Deixa eu só ver do meu caderninho aqui, gente, se tem... tem uma pergunta aqui, gente, que até... isso aqui é uma questão assim que eu até ia conversar com o Eric, mas eu acabei não conversando sobre isso, para ele dar uma ideia aqui, porque é uma coisa mais de produção. Como que pode ser feito o aluguel de equipamentos dentro de um laboratório? A questão do aluguel de equipamento é meio estranho, assim, pelo seguinte, o equipamento pode quebrar, né? Vai ser só o equipamento mesmo? A pessoa vai estar dentro do teu laboratório, não vai estar usando a sua matéria-prima. Então, assim, algumas coisas teria, sim, que ser mais claro nessa pergunta. Mas, talvez, a melhor forma para ser remunerado isso seria uma comissão,
um valor de trabalho, né? Porque quando você pega um equipamento, então você concorda que tem o desgaste do equipamento, realmente pode ter manutenção do equipamento, tem energia, tem algumas outras coisas também que você vai gastar um pouquinho a mais. E aí, de repente, criar um valor ali como se fosse de produção mesmo, né? Para ficar bom. Igual o dentista faz quando aluga o consultório, né? Faz uma porcentagem lá de cada caso. Então, talvez, tá? Isso daí é só uma opinião minha, talvez seria uma ideia de criar um valor lá para poder colocar, mas que porcentagem? Não sei, gente. Isso daí, bem, se vocês tiverem alguma ideia aí, gente, ó, dá uma ideia aí pro colega aqui. Essa profissão realmente é apaixonante. Eu amo ver os trabalhos dos amigos, acompanho muitos casos do Eric. Essa nossa profissão é uma arte, temos que ser valorizados, sem medo de perder cliente por preço. Verdade. Eu acho que o que vocês fazem é realmente uma obra de arte, né? É um trabalho, não deixa de ser artesão, mas vocês não são artesão, não pode ser MEI. Eu quero começar a trabalhar com o meu próprio laboratório, mas não sei por onde começar. Comece fazendo um planejamento, tá? O planejamento é tudo, entender realmente que tem que ter um dinheiro de caixa, você precisa saber se você vai precisar desse dinheiro para se manter, quanto que você precisa. Porque, gente, no começo do laboratório não é fácil. Ninguém falou que é, sabe? Porque realmente tem essa dificuldade de pegar cliente, de ir atrás de cliente, não é fácil se você está começando. Alguns clientes te acompanha, né? De repente você trabalha em algum lugar, alguns clientes te acompanham, tal, mas mesmo assim é mais complicado. Então, se você tiver um bom planejamento financeiro ali, saber até onde você pode ir, fica mais fácil para você. Porque de repente você, igual, não vai ter empresa, aí não tem crédito, tem algumas dentais que nem vendem, então assim, parcelar, não parcela. Então tem várias coisinhas assim que no começo vocês vão acabar dando cabeçada, né? Tendo obstáculo. Então, nada melhor do que fazer um planejamento para errar no papel. Errando no papel é mais fácil do que errar perdendo dinheiro. Então, acho que sem afobação, né? Entender, colocar tudo no papel, custo, quanto que você precisa para manter os primeiros meses, e aí você vai fazendo aí o teu planejamento. Aí, então, deixa eu ver do ladinho. Ah, tem uma perguntinha aqui, gente, que é sobre insalubridade. Estou contratando, eu preciso pagar insalubridade? A insalubridade pode ser até um assunto um pouco questionável, tá? Mas o que é? A insalubridade, ela tem alguns graus, né? Só que quando você consegue sanar essa nocividade, quando você fica exposto a alguma coisa que vai prejudicar a sua saúde, isso que seria insalubridade. Só que aí a gente cai na parte dos EPI, que a gente tem os equipamentos de segurança. Então a gente pode usar a luva, óculos, jaleco, tem várias coisas assim que a gente pode usar. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa. Máscara, né? Então assim, você começa a diminuir o risco usando esses EPI, esses equipamentos de proteção individual. E aí então, teoricamente, não tem insalubridade. O que eu sei que às vezes alguns colaboradores acabam entrando na justiça exigindo insalubridade, só que os que eu sei que entraram não ganharam, tá? Se vocês conhecerem até alguém aí que ganhou, fala aí pros colegas. Mas os que eu sei, os casos que eu sei que entraram, não ganharam. E hoje também já é obrigatório, a partir de janeiro, né? Começou a ser obrigatório a ter uma empresa de medicina do trabalho para qualquer número de funcionários, então você já é obrigatório a ter aqueles laudos
para poder mandar para o social. Então, isso descaracteriza mesmo a insalubridade. Pode ser que algum setor aí possa ter alguma dúvida, né, do que é, mas realmente do tempo que a gente faz esses relatórios da medicina de trabalho, que nunca constou como insalubre, não tem insalubridade, tá joia? Então não precisa pagar. Então vamos ver as perguntinhas da caixinha aqui agora. Estou iniciando um laboratório que já é bem conhecido e tem um fluxo de trabalho bom, porém, por falta de gestão, está com o financeiro desorganizado e a produção também. Não tem protocolo de recebimento, enfim, sem gestão, perdeu muitos clientes por onde começar a organizar. Ó, você vai começar igual eu comecei quando eu peguei o laboratório também, tava uma desordem. Primeiro você vai assistir o workshop, que vai começar dia 13 agora, que lá eu falo exatamente como que funciona cada passo para você poder sair dessa desorganização aí. Mas em si, no meu caso lá da desorganização, era a inadimplência. Então eu comecei a cobrar e a colocar regras para pagamento. E nisso eu comecei a cercar. Então, assim, eu fechei o ralinho e começou a entrar o dinheiro. E comecei a controlar as despesas. Então, quando você pega um financeiro descontrolado, o que você precisa fazer? Primeiro, anotar, para entender aonde que está vazando, qual que é o ralo aí. E aí, depois que você consegue identificar qual que é o ralo, aí você vai ter que fazer estancar, né? Colocar lá um negocinho para fechar. E aí, que no meu caso, né, foi essa questão do estoque, a questão também da inadimplência. E aí, sim, quando eu comecei a conciliar, colocar as regras e pagar, num prazo, assim, vamos dizer, de 6 meses, eu já consegui ver o resultado. Também não é de imediato, tá, gente? Nada é de imediato. Aí a gente tem que começar a primeiro fazer análise. A primeira coisa é diagnóstico. E como é que você faz diagnóstico? Só se você tiver informação. Se você não tiver informação, não tem como você fazer nada, né? Não tem como fazer nada. E também, se você só tiver informação e não saber analisar, também não tem. Igual a amiga tá falando aí, ó. É importante o DRE e fluxo de caixa para tomar a decisão. Exatamente, porque não adianta você ter um e não saber fazer o outro. Então, primeiro, eu ensino vocês a realmente a começar a marcar, a anotar, a ter dados para depois comparar e depois fazer toda a análise para que vocês consigam tomar as decisões aí do que tem que fazer, né? Estou organizando para legalizar o laboratório, porém alguns dentistas questionam a possibilidade de eu enviar nota fiscal como pessoa física. Vale a pena? Obrigada. Ó, nota fiscal você não consegue enviar como pessoa física. Você vai conseguir enviar um recibo. Aí o recibo você vai dar o seu CPF. E se ele declarar o seu CPF, você também precisa declarar que você está recebendo, concorda? E aí você vai pagar no seu imposto de renda de pessoa física, que é aquela alíquota lá de 27%. Então acaba ficando muito oneroso para você. Aí nesse caso já é interessante ter a empresa, porque no caso da empresa você vai pagar, vai começar a pagar com 6%. Esse 6% ele é limitado a 180 mil por ano, então dá uma média aí de 15 mil. Se você tiver mais de 15 mil de nota, você vai pagar mais porcentagem também. Então, tem que aí fazer ali análise e ver realmente se compensa isso. Só que o que não dá também, né, gente? Se começar a perder cliente porque você não consegue emitir nota fiscal, aí é um problema, porque aí você está impedindo o seu crescimento, né? Então, começar a olhar isso aí com carinho. Procura um contador, ele vai fazer um simulado lá, vai começar a te enquadrar da melhor forma possível, tá bom? Boa noite. Como devo abordar um dentista pelo Instagram? Pois lá é mais fácil ter acesso até eles.
Essa aqui foi respondida lá, né, pelo Dorival. Você usa algum software para ajudar o movimento do laboratório? Vamos lá. O que eu uso hoje? Eu uso o da Urgetec, tá? Eu uso o programa da Lab Fácil, porém eu não uso ele na sua totalidade. Eu uso também uma planilha, porque eu sinto falta de algumas informações assim que o sistema não me devolve. Agora, para organizar na produção em si de trabalho, de entrada e saída de trabalhos, não tenho o que reclamar, é excelente, né? Mas nessa parte financeira tem algumas coisas que eu gostaria de mais informações, então acabei agregando isso no meu laboratório. Andressa, obrigada pela resposta. Você acha que é melhor estipular uma porcentagem mínima de recebimento do trabalho à vista ou apenas proporcionar desconto de pontualidade? Pode, as duas coisas, tá? Quando você coloca desconto de pontualidade, todo mundo quer pagar com desconto. Então, ele acaba aderindo a isso, sabe? O problema é que, de repente, dependendo do valor, do preço que está sendo cobrado, quando você dá o desconto, pode ser pior porque pode estar defasado. Então, você teria que, pelo menos, dar uma olhadinha aí. Se caso você dá desconto também, isso não vai te prejudicar lá na frente. Mas eu acho que a parte de pontualidade funciona muito bem. Porém, tem muitos alunos mesmo que fazem dessa forma, de pagamento antecipado ou de entregou o trabalho já responde, entregou o trabalho já vai receber. Então, assim, são formas de recebimento que dão certo, só que tem toda aquela, né? Não adianta você falar uma vez e depois não cobrar, né? Eu brinco muito com isso, igual eu falo para minha filha, 10 vezes para ela tomar banho, ela vai a hora que ela quer, né? Mas assim, toda vez eu tenho que falar. Se eu não falar, eu acho que ela pensa, nem precisa ir, né? Porque ela não falou. Então, a gente tem que ficar falando até o nosso cliente entender que virou realmente uma regra e que simplesmente aquilo está funcionando. Vou contar um negócio que aconteceu para vocês. Eu também tenho uma confecção de jaleco, né? De uniforme a estilos. E o que acontecia na estilos? Quando o pessoal ia lá comprar o jaleco, eu não tinha nada que receber. Ele só fazia o pedido, a gente trabalha da forma personalizada, então tem bordado, tudo. Fazia o pedido e pagava só na hora que ia buscar. Porém, o que acontecia? Muitos não iam buscar o jaleco. E aí eu fico lá com o jaleco bordado Janaína, um M ou um P, e nunca vai aparecer outra Janaína com o mesmo corpo daquela pessoa. E aí a gente começou a instituir que ia ter que pagar metade do jaleco na hora do pedido. E aí tá bom, no começo o povo ficava meio assim, mas tem que pagar agora? Tem que pagar agora metade, depois você paga a outra metade a hora que você for buscar. Ok, e isso funcionou muito bem por muito tempo, por muitos anos, para ser sincera. Quando chegou agora na pandemia, o que aconteceu? Eu fiquei com um estoque imenso de metade de jaleco, né? De um monte de jaleco, todos recebidos metade, porém ninguém foi buscar o jaleco, porque estavam na pandemia. E todo mundo, a maioria aluno, não precisava dos jalecos, porque eles estavam também de férias. E aí o que aconteceu? Eu me vi com um monte de jaleco, só com metade do recebimento, não podia vender os jalecos porque a pessoa já tinha pago metade e outra. A gente trabalha com personalizado, é muito difícil você passar o jaleco para frente. E aí a gente resolveu a começar, depois que a pandemia voltou, a cobrar o jaleco inteiro na hora do pedido. Então você vai lá na loja, você faz o pedido, você pode parcelar. Você pode pegar e passar o cartão em 3 vezes no máximo. Agora, você tem que pagar o pedido. Então, qual que é o meu índice de inadimplência na loja? 0. Por quê? Porque eles já estão me pagando. Eu não aceito cheque na loja também. É só cartão de crédito. Então, é Pix ou cartão. A pessoa optou pelo Pix, ela vai pagar ali adiantado. Quer parcelar, passa o cartão de crédito. E aí,
Qual que foi? No começo, ai, mas eu vou pagar antes. A mesma coisa que aconteceu lá quando eu comecei a cobrar metade. Mas a gente viu que era melhor, era a forma mais saudável para o meu negócio no momento e eu bati ali na tecla para ir. Hoje, um ou outro reclama, mas os clientes mesmo, porque o jaleco não é uma coisa igual a prótese, que todo mês é o mesmo cliente. Mas tem clientes que voltam de 6 em 6 meses, né? 3, 4 meses volta. Então aí você pensa assim, no começo pode ser que até eles reclamem, mas depois começa a entender que é o que tem que ser, porque era bom para a loja, era bom ali para o nosso caixa, entendeu? Então, toda mudança gera um desconforto na outra pessoa ali. Ah, mas eu tô acostumada, sempre foi assim. Igual no meu caso, quando eu entrei, ah, mas sempre foi assim, e agora você vai mudar? Então, quem era a Janaína, né, para mudar tudo? E aí, só que toda vez a gente foi batendo na mesma tecla para que fosse mudado. E aí depois chega um certo tempo que tá tudo certo. Mesmo os que não aceitaram no começo, alguns, 2, para ser sincero, tá? Saíram, mas depois voltaram. Um voltou, o outro não, graças a Deus. Então, assim, a gente, isso no laboratório, né? Voltando para o laboratório. Então, a gente tem que começar a entender o que é o nosso negócio, entender o que é melhor para o nosso negócio e começar a trabalhar de acordo com o que é bom para nós também, né? E aí, a partir do momento que você viu, igual no meu caso, eu não tinha caixa, eu tinha que fazer isso, né? Eu fiquei descapitalizada na época da pandemia, então eu precisei fazer isso e hoje é assim que a gente funciona, a gente trabalha dessa forma e dá super certo. Então você tem que ver qual que é a forma que vai dar certo para você aí, se é da pontualidade, se é receber antecipado, se você não tiver nem dinheiro para pagar dental, por exemplo, você tem que receber antecipado. Então é entender, vai ter um ou outro que não vai, de repente um ou outro você deixa, sabe? A gente não pode também ser totalmente engessado, por isso que eu falo da negociação. Vai negociando, tem as regras claras e negocie com aqueles que realmente vale a pena negociar, tá? Deixa eu só ver. Oi, Paulinho. Boa noite. Um colega usa o CNPJ MEI de artesã de metais e cerâmica para gerar nota. Isso pode gerar problema? Gente, o TPD não pode ser MEI, porque a legislação do MEI não tem TPD. Aí o pessoal coloca de artesão. Ok, tá solucionando um problema, porque ele vai lá e vai recolher o INSS do MEI, né? Tá ok. Só que essa nota fiscal pro dentista não vai servir. Como que ele vai provar? Como que ele vai colocar que aquilo lá é uma despesa de laboratório? Não tem como. Então, na hora que ele for fazer o imposto de renda dele, não vai dar certo. Vai dar discrepância, porque vai falar assim, você gastou como artesão, o que tem a ver o laboratório o consultório com artesão? Agora, por exemplo, igual, de novo, citar a loja, o jaleco corresponde. Então, eu posso também emitir uma nota para o dentista que ele vai colocar como despesa de consultório. Mas o artesão, para ele, não tem essa função. Então, tá os dois se enganando, tá? E não, eu vou te falar, tem várias pessoas que fazem isso. Várias pessoas mesmo que eu conheço que fazem a MEI e dá isso. Dá problema para você? Não, não vai dar problema para você. O problema é na hora do imposto de renda que alguma coisa ali, em algum momento, pode sim cair aí numa malha fina e se enroscar. A ideia de emitir boleto com desconto. A ideia de emitir boleto é ótima, quando você tem um controle desses boletos, tá? Com desconto, você tem que pensar o seguinte, para você emitir o boleto, quando você for pagar, você já vai pagar uma taxa por esse boleto. Então, você tem que entender ali os números para ver se mesmo com a taxa dos boletos, mesmo com a parte do desconto, isso ainda se torna viável para o laboratório. Se não for, aí você tira a opção de boleto, mas do desconto no boleto. Mas quando você passa a emitir os boletos, fica mais fácil você controlar, porque você tem gente que já pega o extrato e já manda o boleto junto, né? Digamos assim.
Mas o boleto também você precisa de nota fiscal, tá? Precisa comprovar que aquele cliente realmente pediu aquele serviço, porque se você precisar protestar esse boleto depois, judicialmente, precisa ter uma relação de vínculo, né? Aquela relação de trabalho ali. Então você precisa provar que ele realmente pediu, porque senão ele pode falar assim, eu não, nem conheço a doida aí, ela emitiu o boleto porque, sei lá por quê, ela tinha meus dados, pegou meus dados em algum lugar e emitiu o boleto para mim. Então tem que ter a nota fiscal e de preferência assinado o canhotinho, né? Aquele canhotinho que ninguém assina. Ah, que legal, um monte de gente entrando agora. Oi, Vera, Vera é minha aluna. Pode fazer nota fiscal avulsa pelo CPF? Não, nota fiscal pelo CPF não, somente CNPJ que pode emitir nota. CPF você vai emitir recibo. Para pagamento, eu bolei descontos dependendo do momento em que o dentista resolve me pagar. Quando manda o trabalho, quando recebe o trabalho, 10 dias ou 30 dias no boleto, só paga se não quiser. Excelente, excelente mesmo. São formas de pagamento que você cria para o cliente, ou seja, você dá tanta opção que ele fica até sem graça de não aceitar alguma opção. E eu sugiro isso, quando você for conversar com o seu cliente, você não vai falar assim para ele, doutor, que fica melhor para o senhor? Nossa, você abriu um leque ali, né? Agora assim, doutor, o que fica melhor para o senhor? O senhor quer pagar em 10 dias, em 30 ou no boleto? Né? Então assim, o senhor quer pagar no cartão ou no boleto? O senhor quer pagar à vista, que tem 10%, ou daqui 30 dias no boleto? Já dá a opção. Gente, é igual criança. Quando você vai pedir para a criança escolher uma roupa, você quer que ela use aquela outra roupa, quem tem filho sabe como é que é. Você tem que pegar as duas roupas que você quer mais ou menos e deixar ela escolher, porque ela vai achar que está escolhendo a roupa e tá tudo bem. E você tá deixando ela escolher de fato, mas dentro das possibilidades que você quer. Porque senão tem criança, né, que aí... você brinca assim, aí põe um negócio todo estampado em cima e toda coisa, aí você quer que a criança vai lá toda bonitinha, engomadinha, ela não quer, ela quer ir do jeito dela. Então você pega lá, coloca duas opções, ela escolhe e tá tudo certo. Então tenta fazer isso, na hora de conversar, realmente passar as opções que você quer que o seu cliente, dentro das suas possibilidades, porque se abrir muito o leque, aí fica pior para você. Boa noite, Lu. Aí, a Verinha. Vamos lá. Tem uma perguntinha aqui, ó. Como faço o meu Prolabore? Vamos lá, gente. O Prolabore, o que é o Prolabore? É o salário do sócio. O salário do sócio trabalha na empresa. Então, qual que é a função que você exerce dentro da sua empresa? Número 1. Então, tá. O que você faz dentro da sua empresa? Qual que é teu cargo dentro da empresa? Se fosse para você trabalhar em outro laboratório, quanto que você ganharia? Se fosse um laboratório do mesmo porte do seu, das mesmas condições da sua, condições parecidas, quanto que você ganharia? Esse é o valor do seu Prolabore. Não adianta você falar assim, porque eu sou dona, eu vou ganhar 20 mil. Ok, mas seu laboratório está faturando 30, você vai tirar 20 só para você e aí o resto. Né? Então, mas eu mereço, você merece. Então, você merece também trabalhar direito, deixar a sua empresa rica, né? Deixar a sua empresa sustentável ali e depois você reparte o lucro, se tiver. Porque aí depois, lá na frente, se você tiver lucro, ele vai vir para você. Se sobrar dinheiro depois, vai vir para você. Então, esquece essa ideia de que o dentista pagou, paguei tudo, que sobra é meu. Não é. Você vai receber do seu cliente, vai pagar tudo, inclusive o seu salário, o que sobrar você vai reinvestir na empresa. E aí depois que você tiver lá pelo menos uns 3 meses de caixa ali, pelo menos de custos fixos para que você tenha para pagar, para girar, se caso o laboratório não puder abrir, você tem 3 meses para pagar ali, aí sim você começa assim, agora eu vou começar a distribuir o lucro. E aí, eu quero comprar um equipamento, quero comprar uma fresadora, quero comprar... analisar realmente se aquilo é viável para o seu negócio no momento, e se for, aí você vai reinvestir no laboratório. Então, eu sempre sugiro, sobrou o lucro, ainda assim,
deixar uma parte para reinvestir no laboratório e dividir o resto. Mesmo que você for sozinho no seu laboratório, se você tiver essa mentalidade, porque quando a gente tem sócio é mais fácil de fazer isso, porque sócios geralmente não misturam as despesas, tal, porque tem um outro para prestar conta, tal. Agora, quando você trabalha sozinho, tem muito essa mentalidade, o dinheiro é meu mesmo, eu vou gastar. E não é, vou comprar o carrão lá porque eu mereço. E não é assim, né? A gente precisa primeiro realmente ter uma empresa rica. E depois, lá na frente, a gente também vai ser. Mas, primeiro você precisa cuidar da galinha dos ovos dourados, né? Sou péssima com ditado, falo tudo errado os ditados. Mas é isso mesmo. Primeiro a gente tem que cuidar ali do que vai render para nós. Porque, e aí? Se a gente deixar aquilo afundar, como é que vai ser? Não é verdade? Então, a gente tem que ver isso. Gente, deixa eu ver que horas são aqui, porque eu falei demais. Olha lá, já falei demais hoje. Então, lembrando vocês que a inscrição do workshop Pilares da Gestão de Sucesso estão abertas. Agora a gente vai finalizar a live. Vocês vão lá na link, já se inscreva lá, já entra também na comunidade. Vamos bater mais papo lá. Tiver mais dúvida, vai perguntando por lá. Todas as pessoas começam a interagir. Pode também dar sua opinião lá, não é só esperar a Janaína responder. E aí a gente vai crescendo também ali, contribuindo com todo mundo, tá ok? Eu espero vocês todos lá. E por hoje é só, então. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Quem ficou comigo até o fim, quem transitou, foi e voltou. Muito importante a participação de vocês. E contem sempre comigo. E eu espero vocês tudo lá no workshop. Tá joia? Uma boa noite e até semana que vem. Também a gente tá aqui respondendo as perguntinhas que vocês deixarem na caixinha. Tá joia? Um beijo e até mais. Tchau, tchau, gente.